nessa linha que nós vamos tomar o primeiro questionamento nesse 21º episódio. Como pode vencer as dúvidas por meio da emuná? Como vencer? Irmão Regis, pode cumprimentar o público e trazer a tua primeira explanação. Paz de alça, meu irmão, que eu abençoe. Fica à vontade. Paz de alça, meus queridos irmãos e aldins. Quero cumprimentar o irmão Gilsomar, da bancada, irmã Maria Pacheco, irmão Lucas, irmão Breno, cumprimentar também o irmão Roberto, né, dizer que a gente aqui está no podcast e nas nossas orações em favor da sua mamãe. Nós vamos estar orando em favor da sua mãe e pedir aos irmãos que estão nos ouvindo pelo Facebook, pelo YouTube, que também orem em favor das nossas mamães, pois já estão de idade e o corpo está enfraquecido. Então, orem em favor das nossas mamães, por favor. E esse tema é um tema muito importante. Eu acredito que muitas das pessoas não vão aceitar o que aqui vai ser falado, porque vai abranger diversas lacunas. Então, eu quero dizer aos irmãos que o maligno, ele programou diversas coisas. O Criador, ele programou a certeza. O maligno programou a dúvida. Ele fez com que essa dúvida fosse gerada para atrapalhar, como o irmão Gilsomar falou, esse homem que no dia a dia está na sua labuta, está no seu dia de trabalho, né, árduo, para que quando ele chega em casa, ele não tenha entendimento das coisas que deveria ter. Então, eu quero dizer para vocês que uma literatura ela foi mudada, ela foi corrompida, ela foi manipulada para poder tirar a certeza das pessoas, tanto hoje nós e Aldins, como também os irmãos que estão na Laodiceia, na Tiatira. Então, foi feita essa programação para gerar a dúvida. No texto, a gente pode analisar aqui que tudo se refere à palavra do Criador. Se a gente observar essa palavra com bastante zelo, a gente vai ver que precisa ser obedecida. É uma palavra que precisa ser obedecida. O que eu quero chamar a atenção para os irmãos, até mesmo no primeiro questionamento, que esse trabalhador, que esse ser humano, ele está representando todos nós, homens e mulheres, no seu dia a dia, se depara com diversas palavras que foram corrompidas e manipuladas no decorrer do tempo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vai pedir algo ao Criador, o homem chega na sua casa, no seu cansaço, e ele vai pedir algo ao Criador, ele fala assim: Pai, eu queria te pedir. Eu queria estar no verbo passado. Você queria, você não quer mais. Você tem que dizer: eu quero. Pai, eu quero. Ah, mas você está sendo arrogante. Não, você está pedindo ao seu pai. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai ler, preste bastante atenção nessa leitura que eu vou fazer aqui agora. Quando a gente vai ler, cadê o texto? Aqui, fuja não. A gente vai entender que lá em Tiago, a carta a Tiago, estou aqui procurando o texto, eu tinha até separado aqui o texto. Tiago vai dizer que a gente não sabe pedir. A gente não sabe pedir. Então, se a gente aprender
a fazer as coisas direito, o Criador ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. E isso é interessante. É Tiago, capítulo 4, no versículo 3. Eu encontrei aqui, meus irmãos. Peço desculpa pela demora. Vai dizer assim, ó: pedis, e ainda assim não recebereis, porque estáis pedindo com propósito errado. O que é um propósito errado? Porque a gente não está sabendo fazer as coisas. Então, nesse texto aqui, aonde o irmão colocou o questionamento, esse pai de família, esse homem que está no seu trabalho, cansado de um dia árduo das suas atividades, quando ele chega em casa, ele não vai analisar essas coisas, porque foi ensinado a ele de maneiras diferentes. E eu estou dizendo aos irmãos que isso foi criação do maligno. Sabe por quê? Quando a gente fala eu quero ao Criador, a gente está afirmando o nosso propósito. É o que Tiago falou aqui. Ele fala, pedis, e ainda assim não recebeis. Porque estáis pedindo com propósito errado. Quantas vezes a gente ora ao Criador? Quantas vezes a gente coloca o nosso joelho no chão, ora, e não vê as coisas acontecendo. Aí fala, não, é falta de fé, é falta de confiança. Às vezes, é falta de saber pedir, igual o Tiago aqui falou. Em Mateus, capítulo 7, no versículo 7, no versículo 8, vai dizer assim: persistir em pedir e dar-se-vos-á. Persistir em buscar e achareis. Persistir em bater e abrir-se-vos-á. No versículo 8, vai dizer assim: pois todo o que pedir receberás, e todo o que buscar achará, e a todo o que bater abrir-se-á. Você vê que são palavras de firmeza e certeza. Não tem geração de uma dúvida. Para que esse personagem, que aqui foi citado no primeiro questionamento, ele chegue em casa e possa analisar esses fatos. Quando a gente vai orar para alguém, foi nos ensinado, vou orar por fulano, por ciclano. Está errado. Eu vou orar em favor daquela pessoa, porque eu não posso orar e aquela pessoa cruzar os braços. Eu tenho que orar em favor a ela. São as palavras, irmão Gilsomar e irmã Maria, que o maligno corrompeu. E no decorrer do podcast, eu vou trazer algumas outras informações que os irmãos vão passar a entender que foram criadas conjunções e preposições para poder gerar dúvida na mente do ser humano. Isso é terrível. Isso é terrível. Quando a gente analisa esses fatos que eu estou aqui falando para os irmãos, a gente vai entender o que é que o maligno fez no decorrer da história. Ele manipulou, através dos seus ministros, dos seus colaboradores do mal, ele manipulou para que o ser humano normal não tenha nenhum tipo de entendimento. Irmão Gilson.